Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa apresentação referente à disciplina de aquicultura. E dentro da aquicultura nós iremos abordar o tema relacionado à ranicultura, que é conhecida popularmente como o cultivo de rãs. Bem, a nossa equipe é composta pelo Fábio Renan de Oliveira Carvalho, por mim, Henrique do Nascimento Marques, e pelo Sérgio Dias do Espírito Santo. A nossa apresentação está disposta da seguinte forma: nós iremos começar pela introdução, passando pela biologia das principais espécies cultivadas, sistema de cultivo, etapas de criação, instalações, equipamentos e materiais, fatores ambientais, manejo reprodutivo, manejo alimentar, manejo sanitário, questões legais e ambientais, fatores econômicos. Iremos terminar com a conclusão e as referências bibliográficas. Na introdução, o primeiro tópico é a produção e o consumo mundial. O primeiro relato na literatura de cultivo comercial de rã está descrito no país Cuba, no ano de 1927. Entretanto, o sistema de cultivo que eles adotavam lá era um sistema de cultivo mais extensivo, onde as rãs ficavam em lagos naturais e depois eles caçavam esses animais. Já aqui no Brasil, essa atividade iniciou na década de 30, com os 300 primeiros animais vindos do Canadá, ou seja, tinha um técnico que trabalhava com esses animais no Canadá, e ele introduziu eles aqui no Brasil em 1930. Aqui nós temos os principais países produtores, na América Latina com destaque para o Brasil, que é o principal produtor, mas nós temos também Cuba, Argentina e o México. Já a nível mundial nós temos a Indonésia, o Taiwan e a Tailândia, que são os maiores produtores mundiais. Nessa tabela aqui nós temos a produção de carne de rã por país no período de 1989 a 2001. Com destaque aqui para os países asiáticos, Indonésia, Taiwan e Tailândia, que apresentaram uma produção bastante expressiva. E aqui na América do Sul, América Latina, nós temos o Brasil como o principal produtor, bem à frente da Argentina, de Cuba e também do México. Já em relação ao consumo mundial, os principais consumidores são os Estados Unidos, França, Alemanha, Suíça e Holanda. Com essas informações aqui nós podemos inferir que o consumo de carne de rã está muito presente em países desenvolvidos, como Estados Unidos, Alemanha, Holanda. Já em países subdesenvolvidos como Brasil, México, Cuba, ele não é tão comum, é mais a produção mesmo. A produção dos países subdesenvolvidos que é exportada para os países desenvolvidos. Já a produção e o consumo nacional, com destaque aqui para a produção, nós temos o estado de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são os principais produtores dessa cultura. Já o consumo aqui no Brasil, a maioria da carne de rã ela é consumida aqui mesmo. O Brasil não costuma exportar esse produto para os outros países. No mercado, a carne de rã ela é encontrada em forma de carcaça, em coxas, como nós podemos observar nessa imagem aqui. Essa é a principal forma que nós encontramos esse produto no mercado nacional. Nos últimos anos tem observado uma redução na rejeição do consumo de carne de rã, sobretudo em relação ao marketing que tem sido feito em cima disso, para fomentar o consumo de carnes exóticas como rã, avestruz, jacaré. Então, nos últimos anos a população ela tem aumentado seu consumo, não tem rejeitado tanto. Entretanto, o consumo ainda per capita é muito baixo, em torno de apenas 5 gramas por habitante. Isso está muito relacionado ao preço do produto no varejo. Em média, o quilo da carne da rã gira em torno de 30 a 45 reais. Então é um valor ainda bastante elevado. Então por isso que o consumo ainda é baixo. Já a produção regional, nós destacamos aqui o estado do Pará, que tem uma empresa atuando na cidade de Benevides, aqui estado do Pará. Cidade de Benevides nós temos uma empresa atuando. Entretanto, aí na região norte essa atividade é bastante incipiente, porém tem um grande potencial, sobretudo do ponto de vista hídrico aqui, dos rios, então isso pode facilitar o cultivo desse animal. O crescimento do setor, em relação ali à perspectiva, ainda ela é baixa, porém, apesar que no final da década de 90 e início dos anos 2000,
essa cultura tenha crescido bastante no país, mas atualmente as projeções não são tão boas, porque essa cultura apresenta uma deficiência ou falta de incentivo financeiro e fiscal. Falta também políticas públicas que incentivem o desenvolvimento da cultura. Ainda tem pouca pesquisa científica na área. Atualmente tem uma, duas, ali no máximo 3 universidades atuando em pesquisas nessa área, então ainda é muito pouco. E também falta mão de obra e profissionais qualificados para atuar nesse mercado. Já em relação às questões socioambientais, o cultivo de rã é bastante interessante porque a mão de obra utilizada nessa atividade é predominantemente familiar. Os impactos ambientais são bem reduzidos porque a área utilizada é bem pequena para a construção dos tanques, a contaminação e o desequilíbrio ambiental é o mínimo do mínimo. A criação de rãs em cativeiro é uma vantagem aqui no Brasil porque facilita o manejo, ela não compete com outros animais pela alimentação, né? Diferente de países como a Índia, que as rãs são soltas em lagos naturais e tem causado bastante problemas ambientais lá. Ela promove a geração de emprego e renda, né, tanto no campo como na cidade, e isso contribui para a fixação do homem no campo, né? Ele não vai precisar ir para a cidade atuar em outra atividade, sendo que ele pode estar no campo ali cultivando rã. Em relação à biologia das principais espécies cultivadas, nós temos aqui a taxonomia, o reino que a rã pertence é o Animalia, filo Chordata, classe Anfíbia, ordem Anuria, família Ranidae, gênero Rana, e as espécies mais comuns são a rã touro, né, que ela é ali da região dos Estados Unidos, Canadá, mas também temos a rã indiana, temos a rã chilena, a rã europeia, e aqui no Brasil nós temos a rã manteiga, a rã pimenta e a gia. Entretanto, essas espécies aqui nacionais não podem ser cultivadas em cativeiro e nem consumidas, porque elas são protegidas pela legislação ambiental, por serem animais nativos, né, da fauna brasileira. A distribuição geográfica, aqui no Brasil nós temos algumas espécies, como eu acabei de citar. No Chile também tem, na Argentina, temos em Camarões, na Europa e na América do Norte, com destaque para a rã touro, que é a mais comum, né, a mais cultivada. Os sistemas de cultivo, nós temos o tanque ilha, temos o sistema de confinamento com as piscinas, temos o sistema anfigranja, né, que foi um sistema desenvolvido aqui no Brasil, né. Temos aqui a piscina com os abrigos, temos o sistema de rana box, sistema de gaiolas, temos o sistema climatizado, que é um sistema mais moderno, com um investimento maior, né. Temos o sistema inundado e o sistema rã na piscina também, são os principais adotados aqui no Brasil. As etapas de criação, nós temos aqui o setor, né, setor de reprodução, temos o setor de girinos e a recria. Dentro de cada setor nós temos as fases. De reprodução nós temos a reprodução, temos os machos e as fêmeas, temos a desova. Já no girinos nós temos a fase inicial de crescimento e metamorfose. E na recria nós temos a inicial e a terminação. Nessa imagem aqui nós temos a cadeia produtiva da rã, onde começa pela baia de mantença, onde os machos e as fêmeas são separados em áreas diferentes. Depois eles são juntos no mesmo tanque para que ocorra a desova, né? Aqui nós já temos os girinos na fase G5. Depois eles vão para a baia inicial, né, os animais jovens. E depois eles vão para a baia de terminação, né, para engorda e tudo mais. E por fim eles vão para o abate, para o processamento. E ocorre a distribuição, né, dos produtos provenientes dessa atividade para supermercados, comércios, açougues e tudo mais. Agora o nosso amigo Sérgio Dias irá dar continuidade à apresentação, falando mais sobre as instalações. Agora daremos continuidade às apresentações e vamos falar um pouco aqui sobre as instalações. O setor de reprodução é composto pela área de mantença, com baias separadas para machos e fêmeas, que normalmente apresenta peso médio entre 400 e 500 gramas, e área de acasalamento, composta por pequenas piscinas, também denominadas de motéis. No setor de reprodução, normalmente utiliza-se um modelo semisseco, que são as baias de mantença, né, como a gente já viu aqui.
Para a área de acasalamento, normalmente usam-se as baias de acasalamento coletivo, com um grande número de piscinas para a formação dos casais. Como podemos ver aqui, várias piscinas. O setor de girinagem é bastante diversificado. Ele inicia pela área de embrionagem, normalmente composta por pequenos tanques ou caixas d'água, onde são depositadas as desovas provenientes do setor de reprodução. Na fase G2, o girino é transferido para os tanques de dimensões maiores, sendo este local denominado de área de crescimento e desenvolvimento larval, como a gente pode ver aqui nessas três imagens desse setor. Já na fase G4, os animais são separados numa área comumente denominada pelos ranicultores de área de metamorfose, composta por pequenos tanques semelhantes àqueles usados na embrionagem. A desova das rãs deve ser dispostas preferencialmente em telas que flutuem na superfície dos tanques, que são denominados de incubadoras. Essas telas têm o propósito de manter a desova na superfície, que é onde existe a maior disponibilidade de oxigênio, além de evitar a pressão da coluna d'água, que pode inviabilizar o desenvolvimento do embrião, causando a sua morte. A preparação dos tanques naturais deve seguir algumas etapas, que são a retirada da lama do fundo do viveiro, exposição ao sol por 2 dias consecutivos. Em seguida, deve ser aplicada a calagem do calcário dolomitítico na proporção de 100 gramas por metro quadrado de área. Em seguida, deve ser preenchido o tanque com água na proporção de 1:3, até a altura da coluna d'água. Adubação com uso de superfosfato triplo na proporção de 20 gramas por metro quadrado de área, 7 dias após a calagem. 2 dias após a adubação, o tanque terá seu volume completo e poderá ter a entrada dos animais. Aqui temos o ciclo de vida das rãs em um ranário, que se inicia pelo setor de reprodução, onde temos a baia de mantença, no qual os machos ficam separados das fêmeas. Em seguida, eles são colocados nas baias de acasalamento, para que haja procriação. O setor de girinos, ele compreende a fase de desova, onde os ovos são colocados na incubadora. Assim que os primeiros girinos nascem, eles são colocados nos tanques de desenvolvimento larval. Para cada fase de desenvolvimento do girino, que é denominada de G1, G2, G3, G4 e G5, os girinos são colocados nos tanques de acordo com cada fase de desenvolvimento. O setor de recria, quando as rãs atingem a fase de magos com peso de até 40 gramas, eles são colocados na baia inicial. Ao atingir peso maior que 40 gramas, as rãs são transferidas para a baia de terminação, para em seguida estarem prontas para o abate no abatedouro. Em seguida, a carne e os subprodutos chegam ao consumidor final. Agora vamos falar um pouco sobre os fatores ambientais. Temos aqui alguns parâmetros, os parâmetros físicos e químicos em tanques de girino. Temos aqui o parâmetro pH, que seu valor desejável é em torno de 6,5 a 7, mas já foram observados sem danos aparentes valores de 6 a 8.
O pH ele é a concentração de íons de hidrogênio e hidroxila na água. Resumindo, é a acidez ou a alcalinidade. O pH ele prejudica o crescimento dos girinos e favorece o aparecimento de fungo quando está ácido, e quando ele está alcalino ele favorece o aparecimento de algas. Outro parâmetro aqui é a amônia. A amônia vem da excreção dos organismos aquáticos e da decomposição bacteriana. A amônia pode intoxicar e matar os animais. Na sua forma de amônio, que é o NH4, ela não mata, mas na forma de NH3 ela é extremamente tóxica. A amônia mais oxigênio ela vai formar o nitrito, que é muito tóxico. Já o nitrito mais oxigênio forma o nitrato, que não é tóxico. Aqui a gente tem os valores, né, desejáveis e os valores que já foram encontrados sem causar nenhum dano. Outro parâmetro é o cloreto, né, que tem seu valor desejável de até 7 mg por litro. O cloreto ele vem da água salobra e do detergente. Ele prejudica o crescimento, podendo matar as rãs. Em níveis muito altos, deve-se desconfiar da contaminação por detergente. Outro parâmetro importante é o oxigênio, que nada mais é que o O2 dissolvido entre as moléculas de água. O oxigênio é essencial para reações metabólicas dos girinos. Em temperaturas altas, a tendência é haver menos oxigênio na água. A temperatura da água deve estar preferencialmente entre 22 e 27 graus Celsius. A água fria ela diminui o ritmo de crescimento das rãs. De 15 a 18 graus Celsius, a rã leva de 8 a 10 meses para fazer toda a sua metamorfose. Isso se fizer. De 21 a 27 graus Celsius, a rã leva de 4 a 6 meses. O clima deve ser em torno de 20 a 30 graus Celsius. O ideal é que seja de 27 a 30 graus Celsius, nunca inferior a 18. Se o clima for quente, entre 25 a 35 graus Celsius, o galpão deve ser construído no sentido leste-oeste, com aberturas amplas e com boa ventilação. Se o clima for ameno, de 18 a 25 graus Celsius, o galpão deve ser construído no sentido norte-sul, com janelas ou cortinas. Deve-se ter cuidado com a água, pois ela pode estar poluída, com resíduos industriais ou defensivos agrícolas. Outros fatores podem diminuir a qualidade da água, podendo torná-la poluída, que são restos de ração, as fezes, urinas, entre outras coisas. Na natureza, a rã é altamente predada. Os ovos podem ser predados por aves e por camarões de água doce e algumas espécies de peixe. Na fase girina, os principais predadores são os peixes, a barata d'água e as aves, e algumas cobras também. Já na fase jovem, os principais predadores são as aves. E na fase adulta, os principais são as aves, as cobras, os lagartos e alguns mamíferos, como o mão pelada, que é esse bichinho bem aqui. Para se evitar isso, usa-se telas com proteção para essas rãs, nas suas mais diversas fases de desenvolvimento. Agora temos aqui falar um pouco sobre o manejo reprodutivo. A reprodução ela é feita por fecundação externa. O macho coacha atraindo a fêmea e que procura por uma água limpa para fazer a desova. O macho fica por trás da fêmea e exerce pressão no seu abdômen, fazendo expelir os óvulos, ao mesmo tempo que ele expele o esperma, fecundando esses óvulos. Os óvulos ficam unidos por uma espuma transparente gelatinosa, que a mantém na superfície da água. As principais fases de girinos são a fase G1,
que é a fase de crescimento. Nas primeiras semanas, os girinos ficam no fundo do tanque, vindo à superfície apenas para se alimentar. Na fase G2, começa a metamorfose. As patas posteriores se desenvolvem externamente e as anteriores internamente. Na fase G3, as patas posteriores são totalmente exteriorizadas, mas não formadas. Já na fase G4, as 4 patas estão totalmente prontas, inclusive com as membranas interdigitais. E a fase 5, as patas anteriores estão totalmente exteriorizadas, a cauda grande afila-se e é absorvida. Nessa fase, a respiração passa de branquial para pulmonar cutânea. A relação macho-fêmea é de 1 para 1. Agora eu vou falar um pouco sobre o manejo alimentar. Os gerinos, a partir do 10º dia, passam a se alimentar de plânctons e da ração colocada na água. O movimento dos embriões eclodidos é que indica o momento de se colocar a ração no tanque. A ração em pó ou farelada possui grânulos pequenos e é amplamente utilizada na fase de girinagem, com grânulos aproximadamente de 0,5 mm, o que proporciona um melhor desempenho dos girinos. Essa ração em pó possui pouca estabilidade na superfície da água. Já a ração paletizada é produzida pela combinação de umidade, calor e pressão, que ocorre da aglomeração das partículas em partículas maiores. Possui uma estabilidade na superfície da água de aproximadamente 15 minutos. Já a ração extrusada, ela consiste de um processo de cozimento em alta temperatura, pressão e umidade, e fricção mecânica. Sua estabilidade na superfície da água é de aproximadamente 12 horas. Atualmente tem sido a forma de ração mais utilizada para a ranicultura. O larvário ele é o local onde se cria mosca para a produção de ovo, dos quais se obterão as larvas. Essas larvas serão utilizadas no setor de recria, na proporção de 1 kg de larva para 3 kg de ração. Inicialmente, o objetivo da larva é apenas movimentar a ração, de modo que a rã se acostume a comê-la. O moscário deve ficar num quarto simples, feito de alvenaria, que deve ser bem iluminado e com boa ventilação, com janelas de madeira para evitar o resfriamento à noite. O moscário geralmente é feito com estrutura de madeira e revestido de tela de nylon, com malha de 1 mm. A estrutura deve ser parafusada para permitir limpeza periódica. A base é uma placa de madeira para acomodar os coxos de alimentação e de água, além do substrato para postura. Aqui temos uma tabela de consumo alimentar diário para gerinos e rãs. Aqui temos o peso médio em gramas e o consumo estimado em percentual. Veja aqui, para 1 grama, o consumo estimado para gerinos em percentual é de 8%. Percebo que à medida que esses girinos vão ganhando peso, o consumo estimado vai diminuindo. Da mesma forma, temos aqui as rãs, né? Percebo que é a mesma coisa. A partir do momento que elas vão ganhando peso, elas vão diminuindo o percentual de consumo. Percebo que aqui, quando ela atinge 150 gramas ou mais de 150, esse percentual cai para 5%. Bom, agora o Fábio vai dar continuidade nas apresentações. Continuando as apresentações, falar sobre o manejo sanitário da criação de rãs, e um dos principais fatores que interferem é a qualidade da água. A água não pode
ser salobra nem turva, apresentando quantidade de argila e silt, e muito menos apresentar um excesso de ferro e metais pesados nos tanques de água de criação. A água muito ácida também ou básica, ela interfere também no metabolismo das rãs, e o excesso de matéria orgânica também interfere bastante no manejo dessa água. Outro fator limitante é a questão do alimento, quanto à quantidade do alimento e qualidade do alimento que vai ser disposto para essas rãs. Tudo isso o produtor tem que estar atento com relação a isso. E a armazenagem em boas condições, quer dizer então que o alimento que vai ser disponível para as rãs tem que ser armazenado em boas condições para ter uma qualidade. O prazo de validade de rações também deve estar, o produto deve estar atento à questão dos prazos, e a renovação diária de rações também. Outra questão interessante é a questão das instalações, que devem atender os índices zootécnicos, ter uma aspereza dos pisos da baia, declividade correta, facilidade de limpeza. Os cantos devem ser abalados, quer dizer, para que facilite a limpeza, e evitar predadores com telas e proteções. E o sombreamento. A falta do sombreamento vai causar um estresse solar nas rãs, e o excesso de sombreamento vai causar um baixo metabolismo. E isso vai prejudicar no rendimento da carcaça do animal. Outra questão interessante é a questão da formação de mão de obra qualificada, para estar atendendo a a criação, a limpeza correta e desinfecção periódica das instalações, inspeção constante, a rotina nos procedimentos de higiene e desinfecção, e uma triagens oportunas de algumas rãs. As doenças mais comuns são a red leg, que a rã apresenta o avermelhamento nas pernas e abdômen, e ela é causada pela bactéria Aeromonas hydrophila. Temos também a doença de Thayerot, que causa distúrbio nervoso, nado incoordenado, apodrecimento da cauda, e a causa se dá através de várias bactérias. Outra doença bastante presente é a pseudocegueira, onde ela acomete a região ocular opaca e é causada pelo Staphylococcus. Uma doença fúngica também causa mancha branca semelhante a algodão, faz com que a rã ela tenha uma natação lenta, o emagrecimento devido a essa doença, uma palidez e, consequentemente, a morte. A causa são os fungos do gênero Saprolegna e Ladoscopores. Continuando com relação às doenças mais comuns, temos os edemas gerais, em que ocorrem os sintomas, os animais ficam inchados, uma apatia, uma anorexia, convulsões e levando à morte. A causa são os estafilococcus e o estresse solar, como já foi dito, causa os sintomas, o edema, a apatia e a morte. Ela é causada pelo excesso e brusca absorção de água. Paralisias ectoparasitas, milases bucais causadas pelas moscas do gênero Notochaeta, em que as rãs elas acabam se alimentando, e esses animais são parasitas.
o endoparasitas causado pelos protozoários, vermes e nematóides. E com relação a profilaxias e tratamentos, temos os desinfetantes, azul de metila, persulfato de potássio, cloro, vantocil, quilol. Todos esses são usados para o tratamento desses animais. E existem também no mercado antibióticos, como por exemplo a gentamicina e a cloranfenicol. Outros medicamentos que combatem os fungos: a violeta genciana, os verde de malaquita, oxidato e pergamato de potássio. Questões legais e ambientais: temos que na Coordenação Geral de Ordenamento e Desenvolvimento da Agricultura em Estabelecimento Rural e Área Urbana, juntamente com a SAP, elas trazem essas questões legais em que o produtor ele tem que se legalizar, e esses dois órgãos eles coordenam e articulam as relações do governo federal. Então, eles promovem a análise e a elaboração de políticas públicas, coordenam e acompanham o processo de participação social. Com relação a isso, fornece apoio técnico ao MAPA, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, e propõe e apoia novos instrumentos de participação social. Para isso, elas elaboram formulários de requerimento de registro de aquicultor, em que esse produtor ele tem que preencher esse formulário, e quando é uma pessoa física ele precisa da cópia do documento de identificação pessoal e do cadastro de pessoa física. Quando uma pessoa jurídica, apenas a cópia do documento que comprova o seu representante legal e sua existência jurídica. Quando o interessante já tiver licença ambiental, ele deve pedir a licença do aquicultor. Então, como ele já tem aqueles documentos, ele preenche um outro formulário, que é o formulário de requerimento de licença de aquicultor, onde ele precisa da cópia da licença ambiental, que já foi dito, o comprovante de recolhimento do valor da taxa, o registro no órgão ambiental e a licença ambiental e a outorga de água. Com relação aos fatores econômicos, a demanda das rãs nos últimos anos ela tem apresentado uma certa rejeição por parte da população com relação ao consumo da carne de rã. Isso quer dizer que o mercado ele vem crescendo nos últimos anos, devido a essa expansão junto com as carnes exóticas, que são bastante consumidas tanto no questão nacional como internacional. Em outros países a gente encontra mais a questão das coxas para disponibilidade de mercado em restaurantes, mas aqui no Brasil se encontra tanto a carcaça como a coxa. Além do sabor e a alta digestibilidade da carne, temos várias propriedades nutricionais, como mostra a tabela do consumo de carne por espécie no Brasil. Com isso, com essa demanda crescente, houve a criação do PIC, que é o protótipo de instalação climatizada, onde há a fase de cria das rãs. É preciso que haja essa fase em que, para que esse protótipo ele dê certo, os produtores eles precisam ter uma oferta bastante elevada de filhotes em fase de pós-metamorfose, em que esse protótipo só se adequa à fase de pós-metamorfose. Aqui é a receita operacional anual do PIC.
a tabela de investimento inicial do PIC, em que a discriminação, estrutura externa, os valores no total então dá 8.325, um preço bastante elevado. E o custo operacional do PIC por ano está em torno de R$ 5.120, levando tanto em consideração os custos fixos como variáveis. E os resultados líquidos anuais do PIC, temos o período de retorno por capital de 1,84, 1,54. Portanto, a partir de todos os aspectos técnicos apresentados relacionados à renicultura, nota-se que essa atividade tem uma grande importância para o desenvolvimento sustentável da aquicultura no território nacional. Isso porque ela participa significativamente dos seus 3 princípios fundamentais, os quais são o ambiental, o social e o econômico. Com isso, essa prática fomenta a geração de emprego e renda para homem, seja ele residente no ambiente rural ou urbano. Então, com isso a gente tem que um projeto bastante vantajoso para o produtor, em que ele tem tanto a questão, leva em princípio tanto a questão ambiental quanto a poluição, e o social gerando emprego e a parte econômica fornecendo riquezas para o país, gerando emprego e renda para o produtor, para que ele permaneça no campo. E isso foi nossa apresentação, aqui nossas referências bibliográficas utilizadas, e muito obrigado pela atenção.